Olá, sejam bem-vindos aos 5 perguntas para o CHRO, a websérie da Minds feita por especialistas em carreira de recursos humanos para todos os profissionais da área. Nesse episódio, a nossa convidada é a diretora de RH da Terradot, Gabriela Ferreira. Gabriela atuou em diversos segmentos, passou por área de business até chegar no RH e hoje lidera o departamento de Talent Management para a América Latina. Acompanhe esse conteúdo e veja o que Gabriela pensa sobre as perspectivas para a carreira em recursos humanos. Vale a pena conferir. Eu acho que os maiores desafios eles foram as grandes transições, né? Então, eu comecei a minha carreira em estratégia, em marketing, em produto e depois eu fui para o RH. Então, fazer essa transição e saber como trazer os desafios do negócio, né? Então, tendo estado do lado do negócio, realmente trazer o que é a linguagem do negócio e como o RH pode agregar valor dentro dessa linguagem de negócio, foi um desafio, mas foi também o que me moldou como profissional. Depois teve uma outra transição muito grande, que foi quando eu saí de uma empresa pequena, que era uma startup, e fui para Johnson & Johnson, que era uma grande empresa. E aí eu fui trabalhar no headquarters da Johnson em Nova York, e era uma brasileira, estava no início de carreira, ainda era uma gerente júnior, então como é que podia agregar valor trazendo o que eu tinha de melhor, mas também entendendo os desafios de ser latina naquele contexto e entendendo os desafios culturais e os desafios também do dia a dia. Então, o que foi a minha estratégia? Entender muito do negócio, entender qual era a cultura, o que estava funcionando, o que não estava funcionando e o que eles precisavam de uma pessoa com uma mentalidade inovadora, uma mentalidade diferente. É tão interessante de ver isso que tem uma pesquisa da McKinsey ou do Instituto Gallup, agora eu vou lembrar exatamente qual foi, mas a pesquisa mostra que em 1960, 70, né, que há muitos anos atrás, o RH era uma das últimas funções quando você olhava em termos de competitividade salarial, busca de profissionais e dificuldade de encontrar bons talentos. Agora em 2020, né, 25, né, bastante tempo depois, né, a gente tem o RH, quando você olha, né, as pesquisas de CEO, o que eles têm mais dificuldade é encontrar profissionais de RH muito bem qualificados e que entendam da estratégia de negócio. Então, essa visão de não só sentar à mesa, né, o RH foi por muito tempo aquele suporte necessário, mas ele não sentava à mesa e discutia de igual para igual com os líderes de negócio. E hoje o RH é o contrário, o RH, principalmente no cenário pós-pandemia, onde você tem uma guerra por talentos global, onde você tem uma complexidade de negócio que está mudando muito. Esse líder de RH hoje, ele mudou porque ele tem que não só influenciar os líderes de negócio, mas ele tem que direcionar esses líderes de negócio para onde a empresa tem que ir e como que ele agrega valor e realmente coloca a empresa para onde ela tem que ir. Acho que essa é uma excelente pergunta porque não existe uma receita e uma resposta para ela. O que mais importante é eu entender, primeiro de tudo, qual é a empresa que eu estou atuando, qual o segmento, que tipo de desafio de negócio eu estou buscando esse líder para. Um líder que eu busco para finanças é diferente de um líder que eu busco para supply chain ou para consumo, ou para produto, ou para tecnologia. Então, acho que primeiro de tudo é a gente entender exatamente qual é a cultura daquela empresa que eu estou buscando em liderança. O que são os valores que moldam o dia a dia, a tomada de decisões daquela empresa. E aí tem algumas coisas que são fundamentais, que essa sim eu acho que a gente consegue falar, não, todo líder que tem muito sucesso ou que consegue fazer a diferença, que é muito visionário, ele tem algumas características. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa responder eu preciso de um líder que vai ser executor para aquele momento, que vai fazer a coisa rodar, porque o negócio precisa daquilo, ou eu preciso de um líder que vai fazer um turnaround, um crescimento, que vai fazer uma transformação. A outra coisa que a gente olha muito esse líder, ele tem conhecimento sobre as suas principais fortalezas e como ele usa essas fortalezas
em prol do negócio, em prol de fazer as transformações que ele precisa. Ele é um líder que sabe entender ele mesmo, né? Ele tem um nível de self-awareness que ele consegue entender, bom, aqui não é onde eu vou jogar melhor, então eu vou me complementar com este tipo de profissional. É muito interessante a gente olhar para a cultura não como uma coisa do RH, né? Então acho que o maior desafio primeiro é o RH entender isso. Você não vai lá e vai falar, a nossa cultura vai ser esta. A gente, na verdade, a cultura ela emerge do dia a dia da empresa. O que é cultura? Cultura é como a gente faz negócio, como a gente toma decisão, como a gente se comporta, como é que a gente trata a relação de hierarquia, como é que a gente trata o outro, né? Então, essas coisas, a gente pode colocar contornos sobre essas coisas, do que para nós faz mais sentido, mas muito disso vai emergir no dia a dia e por isso ela é viva. Então eu acho que a maior dificuldade que eu vejo nas empresas é a gente achar que a cultura ela é imutável. Na verdade, a gente tem que ter um DNA. O que é o DNA, né? Se a gente pegar um Nubank hoje, as empresas que têm culturas muito reconhecidas, muito fortes, as pessoas sabem, o DNA é X, o DNA é ser empreendedor, o DNA é ser inovadora. Então, se eu estou falando que empreendedorismo e inovação é a minha cultura, é o que é mais forte para mim, porque eu sou uma startup, eu preciso ter uma cultura onde os erros sejam aceitos e que a gente fale sobre eles e que a gente aprenda com eles mais rapidamente. A cultura não é estática, esse é o maior desafio que a gente tem. Ela é viva e ela precisa se transformar sempre, porque a mudança é constante. Então, eu acho que o que o profissional de RH, o que a gente precisa fazer sempre é estar se refletindo e avaliando, será que isso ainda está fazendo sentido para o que a gente precisa agora? E se não tiver, a gente colocar direcionamentos, comportamentos, alavancas que vão permitir que esses novos comportamentos que a gente precisa que venham, emerjam, né, no dia a dia. Os desafios do RH, eles têm muito a ver com a velocidade da mudança e a quantidade de informação que a gente vem recebendo, né? Então, eu acho que a principal fonte agora é a gente se manter muito atualizado de para onde as tendências estão indo, para onde o mundo está indo, mas entendendo muito assim, aonde eu consigo agregar valor, se desapegar também um pouco de o RH cuida de pessoas. Não, às vezes o RH naquele momento precisa cuidar de negócios, de fazer um desenho organizacional, de fazer um turnaround. Então, acho que se desapegar um pouco de eu só faço isso ou eu só faço aquilo. O RH ele tem que ser dinâmico para entender que momento de negócio a empresa está e para onde o mercado está indo. Eu acho que o principal desafio vai ser a gente continuar se fortalecendo para entender e aprofundar o entendimento do negócio, mas ao mesmo tempo que as melhores práticas de RH não necessariamente têm uma receita. Eu vejo que o principal desafio é a gente se reinventar, tá constantemente se reinventando, mas sem perder a essência. Agora eu não vou lembrar de quem que é, eu acho que é do Simon Sinek, que ele fala, os negócios são feitos de pessoas, os clientes são pessoas e os funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. A gente é uma empresa, a gente vai ajudar o negócio a chegar lá, mas aonde a gente agrega mais valor é ajudando o negócio a entender qual é o impacto daquilo para as pessoas, porque se as pessoas estiverem no seu melhor estado, né, engajadas, o resultado do negócio vai vir. Ponto, né? Ele vai acontecer, porque são as pessoas que fazem os negócios.